Bem, eu tenho duas vindas para a Universidade de Aveiro, na verdade. A vinda como aluno, não é? E a mais tarde a vinda como profissional. Mas na verdade sinto que nunca saí de cá, é engraçado. A vinda como aluno é acidental, mas é daqueles acidentes que tinham que acontecer, porque eu acho que não podia ser de outra maneira. E penso muitas vezes nisso. Mas de facto eu entrei no Minho, entrei na Universidade do Minho, fui caloiro lá. E aquelas coisas da juventude, de querer ir mais para longe, ir à aventura, não é? Correr riscos e, enfim, crescer, ganhar maturidade e para isso ficar longe de casa, da proteção dos pais, enfim. Passado aí há algum tempo, não me consigo recordar bem quanto, mas já algum, já estava habituado, já estava adaptado, apareceu numa aula laboratorial de Química, se não me engano, porque eu entrei em Biologia e Geologia, e nessa aula aparece uma funcionária da universidade com uma jovem menina a perguntar se havia alguém de Aveiro. E eu fiquei assim um bocado atrapalhado porque percebi imediatamente o que era, não é? Alguém que era de Braga, provavelmente tinha entrado em Aveiro e queria trocar com alguém que era de Aveiro e tinha entrado em Braga. E pensei, bem, ok, talvez seja até melhor para os meus pais, vou gastar menos dinheiro, vou para lá. E troquei com ela e cheguei a Aveiro, já não sei em que data, mas fui bem acolhido logo pelos meus colegas de curso e senti logo aquele respirar de Aveiro e fiquei logo consciente de que era o meu sítio e que ia ser feliz aqui. Eu comecei logo no primeiro dia, dirigi-me logo à sede da Associação de Estudantes, na altura chamava-se assim, para me oferecer para trabalhar e ajudar na dinâmica estudantil, associativa e tal. E fui logo cravado pela direção da altura para organizar um arquivo de imprensa e de materiais gráficos da associação. Enfim, coisa que quando mais tarde vim a ser presidente da associação académica já não existia o meu arquivo que tão zelosamente tinha tratado dele. Tinha desaparecido entretanto. Depois, mais tarde, já depois de estar a trabalhar, quando regressei de Timor a Portugal, a professora Helena Nazaré convidou-me para vir trabalhar para a reitoria, na assessoria da reitoria, da equipa reitoral, em particular para me dedicar à internacionalização da universidade e à cooperação internacional para o desenvolvimento, sobretudo com os países de língua portuguesa. E tinha até assinado um protocolo de cooperação entre a Universidade de Aveiro e a Universidade Nacional de Timor-Leste para essas relações na investigação. Portanto, tenho duas chegadas à Universidade de Aveiro, uma como aluno e depois, mais tarde, uma como profissional. Bem, se calhar tenho que voltar um bocado atrás na minha história, porque eu originalmente sou farmacêutica, não é? Tirei licenciatura em Ciências Farmacêuticas e sempre soube que aquilo que eu queria era fazer investigação na área biomédica. Mas tirei Ciências Farmacêuticas precisamente porque eu gostava muito tanto de Química como de Biologia, queria aliar as duas coisas e queria fazer algo que no final desse origem a uma terapia. Portanto, Ciências Farmacêuticas, também um pouco por influência da minha professora de Química na altura, que me disse nem pensar que vais para a Bioquímica, vai para Ciências Farmacêuticas, tens o melhor dos dois mundos, mas sempre com aquele bichinho, o que eu quero fazer a seguir é a investigação, não quero ir para uma farmácia, não quero ir para uma farmácia hospitalar, indústria talvez, mas o que eu quero mesmo é a investigação. E sempre a encaminhar para esta área da biomedicina, aplicar aquilo que eu estava a aprender. E foi por isso que eu depois decidi tirar um doutoramento, mas mais focado numa área mais fundamental para perceber esta biologia molecular, para depois no final, quando eu tivesse esta parte, aliar as duas coisas. Portanto, o que eu quero fazer neste momento é aliar as duas coisas, o conhecimento fundamental a uma aplicação terapêutica. Primeiro, eu acho que a universidade é bastante prática, tem uma componente muito prática comparada às outras universidades, o que é bastante positivo e é inovador, entre aspas, é mais moderno, diria eu. Também sou de Aveiro, tenho bastante orgulho em estar nesta universidade. Acho que Aveiro é uma cidade incrível e não vejo porque é que haveria de mudar de cidade. Fui o aluno que entrou com a terceira melhor média na universidade e, como é óbvio, eu tenho bastante orgulho nisso. Acho que é um privilégio também ser reconhecido por isso e estou bastante agradecido à universidade por isso. Há muitos cursos, não é? Especialmente de engenharia, que era o que eu queria. E vi as médias e pronto, eu tendo uma média alta gostava ou sentia a necessidade também de entrar em algo que justificasse a minha média, para que a minha média, pronto, servisse. E por outro lado também acho que a área aeroespacial é uma área recente, uma área nova, com muito interesse, especialmente o espaço também, que é assim algo
ainda por descobrir algumas partes, outras não, mas acho que é uma área muito interessante e espero participar nela. Esta área escolheu-me a mim. Na verdade, eu quando terminei o 12º ano, estava muito indecisa sobre que área escolher. Eu, por um lado, gostava de Biologia, gostava de Geologia, mas também nunca tinha posto de parte a área da saúde. E como na altura, e já estamos a falar há 40 anos atrás, os concursos entre escolas de enfermagem, foi aí que eu comecei, e a universidade estavam desfasados, ou seja, não eram feitos todos no mesmo concurso, eu concorri a escolas de enfermagem, mais concretamente a 3, e entrei numa delas. Mas concorri também à universidade. E quando já tinha sido aceito numa das escolas, feito os testes psicotécnicos e já frequentava as aulas há cerca de 2 meses, saiu o resultado da universidade e a Geologia surgiu assim na minha vida. Fazia parte da minha primeira opção, em Coimbra, onde tirei a licenciatura e para aqui vim em Aveiro, 5 anos depois. Surgiu este desafio muito interessante de trabalhar no SBIDM, Serviço de Biblioteca, Informação Documental e Museologia, que tem 3 áreas: a área da biblioteca, a área de recursos digitais e apoio ao utilizador, e uma área muito importante que é a área de museu e arquivo. Esta área tem a responsabilidade de guardar, preservar, estudar, divulgar a memória da Universidade de Aveiro. Nós estamos a comemorar 50 anos da Universidade. É engraçado que eu conheci a Universidade com 16 anos. Isto faz-nos pensar na importância precisamente da memória. É uma casa com 50 anos de tanta vida, não é? Tantas vidas tão importantes, tanto esforço, tanto suor, tanta gente dedicada a construir uma universidade. E eu quero mesmo dar um contributo importante para que essa memória, a memória da UA, seja vista como semente do futuro, não uma coisa do passado, não uma coisa que se coloca num armazém, que está em dossiês, em papel, que às vezes até incomoda porque são muitos quilómetros lineares de papel. Não, a memória é uma coisa viva, a memória é aquilo que permite a criatividade, pensar novos desafios, pensar o futuro, mantendo essa identidade que é importantíssima da UA. Como eu trabalho numa área que é transversal a tudo, não é? Trabalho em mecanismos celulares e moleculares que são fundamentais para o funcionamento das células, não é? Eu foco muito na forma como é que a nossa informação genética se transforma em proteína. Qualquer doença, no fundo, acaba por estar relacionada com estes mecanismos. Portanto, ao compreender estes mecanismos, eu consigo perceber o que é que corre mal em algumas doenças em relação a estes mecanismos em concreto e tentar depois encontrar alguma solução para o que está mal neste mecanismo e tentar recuperá-lo. E nesse sentido, à medida que nós fomos fazer a nossa investigação, isto evoluiu bastante, não é? Eu comecei numa área e agora já não trabalho necessariamente na mesma molécula, mas é sempre à volta do mesmo tema. Nós começámos a ter um interesse em estudar porque é que as proteínas acabavam por ser mal sintetizadas, porque é que algumas agregavam, que é o caso da doença de Alzheimer, e aí percebemos que tínhamos outras moléculas muito importantes neste mecanismo de regulação de expressão genética que de facto estavam desreguladas e pensámos, bem, se nós estamos a olhar para a agregação de proteínas, isto é uma característica de doenças como Alzheimer, Parkinson, etc., vamos ver se estas moléculas têm alguma alteração nestas doenças. Pronto, e foi daí que surgiu depois esta ligação. E depois ao falar com pessoas da área, porque lá está, eu não sou neurocientista, é o que eu costumo dizer, não sou neurocientista, eu sou uma pessoa que trabalha em regulação da expressão genética. Ao falar com essas pessoas, eu vi que elas tinham interesse genuíno, portanto isto fazia sentido, e então começámos a estabelecer pontos para então fazer um projeto nessa área. Neste semestre, por acaso, eu acho que gosto de todas as minhas aulas, gosto mesmo. Gosto bastante de sistemas eletrónicos. A eletrónica é uma coisa que eu já trabalho com há muito tempo, desde criança,
e fazer circuitos, pronto, não é só divertido, mas também é interessante e é algo que vou aprendendo melhor a componente teórica dos componentes em si, o que é que cada componente faz e as suas funções. Outra disciplina, pronto, também acho que a parte de mecânica, por exemplo, estou a ter mecânica de fluidos, vai ser bastante importante no futuro. Agora pode não parecer o mais importante, mas sei que no futuro vai ser necessário. Eu estou a participar num projeto da UART, em que nós vamos competir no Eurock, que é uma competição que acontece cá em Portugal, em outubro, e o nosso objetivo é criar um foguete com um motor, tudo, testá-lo, fazê-lo mesmo aqui na UA, com os componentes e com os equipamentos que temos, e depois ir lá competir contra outras universidades europeias. Este ano é o ano que pronto, vamos tentar entrar pela primeira vez nessa competição. Já temos tudo alinhado para ser possível e esperemos ficar bem classificados. E agora selecionamos e abrimos o nosso fecheiro. Eu pertenço a uma subequipa de aerodinâmica e simulação. Nós tratamos mais com a parte teórica dos cálculos e se pode explodir o motor, por exemplo, se não pode, que força ou que pressão é que a nozzle ou o nariz podem sofrer. Enquanto há outras equipas, como a propulsão, estrutura, eletrónica, que é a avionics, que talvez trabalham mais com uma parte mais prática, mesmo a fazer as estruturas, a estudar o motor. Pronto, são partes mais práticas, mas eu acho que a parte teórica, pelo menos para o meu curso, em especial, é bastante importante. Eu acho que me fascina tudo. Se calhar para a maioria das pessoas e até mesmo para os alunos, a geologia não é algo muito apelativo, porque enquanto que, e isso era o que a minha me atraía na geologia, nós vemos uma planta que se desenvolve, cresce, podemos observar todo o ciclo de vida, ou mesmo do animal. No caso da geologia, não. A geologia é, para já, tem uma escala temporal muito mais abrangente. Para nós é tudo em milhões de anos. Os fenómenos têm que se interpretar observando o que acontece hoje na atualidade, por isso é que nós aplicamos muito um princípio que é o princípio das causas atuais ou do atualismo, portanto é observando os fenómenos hoje que podemos interpretar o passado, o registro geológico, e talvez seja isso o mais fascinante, o desafio de olhar para um afloramento, para pedras que não dizem nada, mas que podem dizer tudo aquilo que nós perguntarmos. O preciso é saber perguntar. A geologia tem que abrir o leque para, lá está, dar a entender o que é que está à nossa frente. Nós não tivemos lá quando uma rocha com 300 milhões de anos se formou, nós não tivemos lá, nem mesmo com a máquina de tempo conseguimos recuar tanto, e com todas aquelas informações que nós perguntamos ao afloramento, que observamos, temos que interpretar. Daí o tal desafio que é a geologia, obviamente na minha perspectiva. Nós temos também, na área de museu e arquivo, muitos acervos, muitas coleções, fundos e coleções que foram doados à universidade por várias personalidades importantes do país, que tiveram papéis importantes do país, e não só, porque temos a primeira coleção, que é a coleção de pintura da Hélène Beauvoir, que deu nome à sala de exposições da biblioteca, que é uma coleção belíssima, não é? E, portanto, nós temos que cuidar desses fundos, dessas coleções, e eu creio que neste momento, com aquilo que temos, já é possível levar à comunidade, não é? Devolver muito à comunidade, porque as coisas que temos são importantíssimas, são belíssimas. Juntando melhor as forças que todos temos e as qualidades que todos temos, com uma nova ambição, seremos capazes de continuar a construir, a ajudar a construir a UA que nós queremos, que é como era nos anos 90 quando eu cheguei cá. Queremos que a UA seja a melhor universidade portuguesa e uma das melhores do mundo. É isso que nós queremos.
Gostava muito e nos últimos anos, especialmente por causa da pandemia, tem-se ouvido falar muito das moléculas de RNA, com essas que nós trabalhamos. Eu fico muito contente por saber que finalmente as pessoas dão importância a estas moléculas e gostava muito de contribuir também para este novo mundo que se abre por aí, porque sempre foi a minha paixão desde que eu comecei, moléculas de RNA, relação da expressão de genes, e tentar trazer também mais um bocadinho para aqui e mostrar a potencialidade terapêutica que isto traz. Para várias doenças, independentemente de ser Alzheimer ou não, porque é algo que de facto nós podemos aplicar a várias doenças. Portanto, fazer uma formulação qualquer que possa ser aplicável a várias coisas, não só a uma. Eu faço isto por gosto, senão eu não faria, senão acho que seria demasiado e sentiria-me demasiado com demasiado trabalho. Eu acho que isso não é positivo. Por isso isto realmente é algo que eu gosto, é algo que eu tenho muito gosto em fazer. Espero que este ano realmente que corra tudo bem na competição e sim. Eu gosto de ensinar. Gosto de ensinar, sim. E transmitir o meu conhecimento e tomara que todos os alunos o pudessem aproveitar. E nós temos aqui um tesouro que temos que salvaguardar, temos que preservar, temos que cuidar, temos que estudar, divulgar, levar à comunidade, porque a memória é isso, não é? A memória é essa capacidade de passar um testemunho, não é, aos mais novos. Esse testemunho é que permite sonhar com um futuro melhor e brilhante para todos. Neste momento quero precisamente aquilo que queria quando comecei a minha licenciatura, não é? Aplicar o meu conhecimento a algo em concreto para atingir algo que se assemelhe a uma terapia e que consiga percorrer esse caminho. Portanto, o futuro passará por aqui, espero eu, e aproveitar a excelente investigação que se faz por aqui. Às vezes nós não sabemos, é mesmo desconhecimento. Eu tenho essa experiência recentemente, não é? Nós acharmos que aquilo que nós procuramos está fora e de repente não, ele está aqui ao lado. Aquela pessoa faz isto e, portanto, programas como este são importantíssimos também para que as pessoas se descubram umas às outras. Eu acho que isso é mesmo fundamental. Eu diria que o futuro é inesperado. A evolução é tão rápida que eu acho que vou-me deixar surpreender, não quero imaginar nada. Hei de ser surpreendida.